Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com todos? Estou aqui para começar a falar com vocês a respeito de um item muito importante no nosso mapa numerológico, que são as sequências numéricas. Quem está nos ouvindo provavelmente já fez o seu mapa, já sabe quais são os números que tem no seu nome, e agora é hora da gente realmente entender todos os passos que o nosso mapa nos traz. Vou falar especificamente de uma sequência que apareceu no meu nome. Vocês vão entender por quê no decorrer desse vídeo. E o nosso número é o número 4. Meu nome original é Maria Luísa da Silva. O de Oliveira é o nome de casada. Após realizar o meu mapa e chegar na pirâmide invertida, eu descobri que eu tinha uma sequência no meu nome. E essa sequência é a sequência do número 4. Fiz já 37 mapas e a partir do momento que eu fiz o meu mapa, eu comecei a observar em todos os outros mapas as sequências que as pessoas iam apresentando. A curiosidade minha com relação ao número 4 foi porque inicialmente eu não vi problema nessa sequência no meu nome. A sequência do 4 me fala de problemas com o trabalho, me fala de problemas com a vida profissional. Eu, particularmente, durante toda a minha vida, nunca fiquei desempregada. Sempre trabalhei naquilo que eu gostava. Não tive os melhores salários, mas nunca também tive salários ruins. Então isso para mim foi algo assim que não me chamou tanta atenção. Foi mais ou menos assim, legal, eu tenho uma sequência de 4, mas eu fiz o meu mapa e o que aconteceu? Desfiz da sequência. Então, para mim, aquilo no momento em que eu fiz o mapa não me chamou tanto a atenção. Mas onde que nós encontramos essa sequência? Essa sequência, ela está quando nós fazemos a análise do nome e fazemos a descida da pirâmide, que a gente chama na numerologia de pirâmide invertida. Quando eu fiz a minha pirâmide, eu encontrei essa sequência. Mas o que diz essa sequência? Essa sequência, na verdade, assim, é uma série de números repetidos, no mínimo 3, a partir da terceira vez que esse número se repete, a gente entende que ali tem uma sequência e essa sequência, no nosso nome, é um bloqueio. Esse bloqueio, ele é realmente muito... Vou ler para vocês porque ele realmente é prejudicial e eu não quero perder nenhuma explicação com relação a ele. Quando eu encontrei o bloqueio do 4, esse bloqueio vem nos dizer o seguinte, que esse bloqueio é com a nossa vida profissional, é com a nossa realização pessoal no trabalho e que muitas vezes o nosso trabalho não é reconhecido, ele é mal remunerado. Como eu disse, eu não percebi nada disso em mim. E aí, o que acontece? Ele tem uma outra fase, uma outra etapa, que é na saúde. Na saúde, esse bloqueio pode nos trazer problemas articulares, problemas com tendões, músculos, ossos, dentes e nervos. Inicialmente, eu foquei, como eu disse, somente na primeira etapa, mas com o passar do tempo, no desenvolvimento dos demais mapas, eu comecei a observar que existia algo mais do que um simples bloqueio. O que é um bloqueio? Para mim não era muita coisa. E aí eu precisei ter um insight, e eu tive esse insight na família. Porque se eu tenho um bloqueio de 4, a minha família também tem. Afinal, esse bloqueio veio do meu nome de família. E o que foi que eu observei? Observei num belo dia, todo mundo conversando, um irmão meu disse que precisava ir ao dentista porque ele havia quebrado um dente. Alguns dias antes, um outro irmão disse que também tinha ido ao dentista porque ele estava com uma dor de dente, já tinha visto o canal, já tinha feito radiografia e não tinha encontrado nada. Aquilo me chamou a atenção porque eu me lembrei do bloqueio 4, que é no nome de família, e que eu falei assim, nossa, todos com problema de dente? E, por incrível que pareça, naquela semana eu também tive a quebra de um pedaço de um dente. Aquilo foi assim um grande insight, onde eu parei para fazer a seguinte avaliação.
Nossa, o bloqueio realmente é algo que interfere, que pega no nosso dia a dia. Então, eu falei, deixa eu avaliar um pouco melhor. Revi alguns mapas que eu já havia feito e vi que, como a maioria dos mapas hoje que eu fiz até então é muito de família, eu fui rever todos os familiares, digamos assim. E a maioria realmente tinha o bloqueio de 4. Voltei a falar com essas pessoas com relação como é a sua saúde, com relação a tendões, com relação a dentes. Eu não quis ser tão incisiva direto na questão dente, né? E o que eu descobri? E na verdade foram muitos insights que caíram neste momento. Por quê? Porque foi assim, eu descobri que primas minhas tinham vários problemas com dente, vários problemas com ossos. E aí aquilo foi fechando uma ideia. Porque o que acontece? Eu mesma, há uns 3, 4 anos, tive um problema muito sério de dores pelo corpo que eu não sabia o que era. E num dos exames, numa das consultas que eu tive com o médico, eu descobri que eu estava com todos os tendões do meu corpo inflamados. E assim, não tinha explicação. O médico fez tratamento, fui para fisioterapia, mas não tinha explicação. E aí eu fui verificar o seguinte, o meu pai, ele tem desgaste ósseo, ele tem dores pelo corpo todo. E por quê? Porque ele tem desgaste. A minha mãe já tem, inclusive, implante no ombro. Implante não, me desculpa. Ela tem uma prótese total no ombro direito. Tudo por quê? Por causa de desgaste ósseo. E isso foi me chamando muito a atenção. E aí, quanto mais mapas eu fui fazendo, e aí eu busquei mapas que não eram da família, para fazer também esse tipo de observação. E descobri que, hoje mesmo, eu fiz a devolutiva de um mapa, e a menina me disse o seguinte, Maria Luísa, a minha mãe e o meu pai, e ela tem no nome dela também um bloqueio do número 4. Ela falou, eu tenho o meu pai, a minha mãe, o meu avô, que estão fazendo implante dentário. E aí eu falei, então observe, porque isso realmente é um bloqueio do seu nome. Mas vamos entender o que é o número 4. Como nós já aprendemos em sala, o número 4 é aquele número que fala pra gente de estrutura, de formação, de construção. E o que é o nosso corpo, os nossos ossos, se não é uma construção da nossa pessoa? E é interessante porque o que acontece? Eu passei a avaliar a minha constituição, a minha formação. Só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu tenho 1,56 m. Os meus irmãos, um tem 1,85 m, o outro tem 1,77 m. E os outros dois, eu tenho 4 irmãos, os outros dois ficam nesse meio. Eu apenas 1,56 m. O que acontece? Eu tive um problema de formação. Isso eu sei hoje. Quando eu estava em formação, eu não sabia. Por que eu sei disso? Porque eu não cresci a quantidade que eu precisava. E hoje, esses problemas que estão me apresentando, já passei por consulta, já fui endocrinologista, tudo, e eu tive um período na minha formação que teve uma parada. Então, tudo isso que me aconteceu com relação às dores que eu já detectei, pode ter sido influência desse período da má formação, digamos assim. Mas, o que mais o 4 me traz? O que o 4 me traz? Essa é a grande pergunta, porque quando eu descobri todos esses bloqueios, eu comecei a me questionar, o que deu errado, por que eu estou com tantos problemas? E aí veio a minha grande... Eu entendo como sendo uma grande descoberta de vida. Por quê? O 4, ele pede sempre o equilíbrio. Ele pede para que a gente tenha controle das coisas. E na verdade, eu descobri o seguinte, eu sou um 4 bem workaholic, aquela pessoa que só trabalha. Eu sou aquela pessoa que sempre dei muita importância ao trabalho.
e sempre me dei muito bem com o trabalho. Mas, apesar de ter boa saúde, nunca fui considerada uma pessoa doente, me faltou, e eu acho que esse foi o grande recado que eu estou recebendo do meu bloqueio, me faltou aquela consideração com a minha própria estrutura, com a minha própria pessoa. Nunca fui uma pessoa de ficar fazendo atividade física, nunca fui uma pessoa que valorizasse o lazer. Então, o que aconteceu comigo? Então, eu entendi que todos esses problemas que estão me acontecendo hoje pode ter sido a falta de eu ter valorizado um pouco mais o meu descanso, pode ter sido a falta que eu tive de ter um pouco mais de lazer na vida. Porque assim, uma caminhada, uma corrida ou um passeio a mais na praia, isso eu não fiz. Por quê? Porque eu sempre estive trabalhando. Nesse momento, quando eu estou fazendo hoje os mapas dos meus consulentes, das pessoas que me procuram, eu tento mostrar a ela, dar a ela a consciência de que se existe um bloqueio na vida dela, não é para que isso atrapalhe a vida dela. Os bloqueios não são coisas ruins, muito pelo contrário. Sim, eu preciso retirar todos os bloqueios, eu não posso manter em um nome um bloqueio. Mas a pessoa tem que saber que este bloqueio é um aviso, um grande aviso, para que ela repense o seu dia a dia, repense a sua vida e tenha uma consciência diferenciada do que ela está vivendo. Eu posso falar muito bem hoje do meu bloqueio 4, daquilo que eu estou buscando efetivamente corrigir na minha vida. Mas existem os bloqueios do 1, do 2, do 3, do 5, do 6, do 7, do 9. São muitos os bloqueios. Tem pessoas que têm 3, 4 bloqueios. Eu fico imaginando, eu com um só já tive todas essas questões. Imagine uma pessoa com 2, 3 bloqueios. Então, o que eu tenho para dizer hoje é o seguinte: precisamos ter a maior consciência possível dos bloqueios que trazemos em nossas vidas. Precisamos sim entender esses bloqueios, em como eles podem contribuir para a nossa evolução espiritual, mas principalmente é o que a gente sente mais, como podemos eliminar esses bloqueios para ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, com mais saúde, com mais amor, com mais carinho, porque muitos bloqueios estão interferindo nos nossos relacionamentos, na nossa emoção, na nossa afetividade. Então, isso realmente é algo que precisa muito ser avaliado. Eu não posso simplesmente dizer, você tem um bloqueio do número 4. Você tem um bloqueio porque o teu trabalho não é o adequado, ou você não gosta do seu trabalho. Não, é muito mais profundo que isso. É estar trabalhando naquilo que se gosta, é ter prazer no que se faz. Isso é realmente a consciência que a gente busca quando faz o mapa. Isso era o que realmente eu precisava ter encontrado na minha vida, porque quando eu fui fazer numerologia, eu buscava respostas. E eu juro para vocês, tinha perguntas que eu nem sabia que eu tinha. Eram dúvidas, eram coisas que estavam dentro de mim que eu não sabia que era uma dúvida. A partir do momento que eu fiz o meu mapa, que eu fiz a numerologia do meu nome, eu consegui entender que muitos dos meus questionamentos foram clareados. E foram clareados até aquilo que eu não esperava. Eu não esperava, de forma alguma, encontrar respostas para os meus problemas de saúde. E eu encontrei. Então, o que eu recomendo? Que todos que ainda não fez o seu mapa, que faça, que encontre os seus bloqueios, que desfaçam os seus bloqueios.
e que tenha uma vida mais feliz. Eu acho que esse é o objetivo de todos. Muito obrigada, agradeço a todos pela paciência de ter me ouvido, né? De ter se interessado pelo mesmo assunto que eu. Agradeço a minha formação, porque esse curso de numerologia que eu fiz com a Vanice, com o Armazém da Energia, realmente foi um divisor de águas na minha vida. Muito obrigada e até a próxima.